Olá, tudo bem? Bom, vamos partir para a nossa terceira e última parte do conteúdo sobre a visão sistêmica do espaço geográfico, ok? Bom, nessa terceira parte desse pequeno vídeo que nós estamos gravando, a gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade de compreensão do mundo que a geografia tem, né? Nós vamos estudar sobre as teorias geográficas, sobre os tipos de geografia e sobre um assunto bastante polêmico, que é as teorias de origem da Terra. Bom, a humanidade desde os tempos mais remotos tem a necessidade de compreender o mundo, do que acontece à sua volta, a partir das inter-relações entre os aspectos físicos e culturais. Como eu já comentei com vocês, né, os homens eles sempre tiveram essa necessidade de estar sempre conhecendo os aspectos físicos, os aspectos naturais, interagindo com esses aspectos. A geografia se preocupa com isso. Quando eu falo em aspectos físicos, eu já comentei nos outros dois vídeos, né, eu estou falando o quê? Do clima, do relevo, da vegetação, da estrutura geológica. E nós vimos também que povos como os gregos, os romanos, os egípcios, né, estudaram bastante as rotas marítimas e as estratégias de dominação de território. Então, utilizaram a geografia para isso, né? Nós vimos também que os muçulmanos, né, durante bastante tempo, né, utilizaram as técnicas de dominação étnicos, religiosas, né, ou seja, usaram a parte cultural como estratégia de dominação. Tudo isso os muçulmanos, no caso, a partir do século VII. Né? Eles foram avançando ali para a África, Ásia, Europa, enfim. Ok? Bom, vamos dar o nosso prosseguimento. Mais recentemente, já comentei também, só para a gente dar uma pequena lembrada, né? Mais recentemente nós começamos mais recentemente, quando eu falo idade moderna, né? A geografia teve uma expansão muito grande, que foi o período das grandes navegações, né? Países ibéricos como Espanha e Portugal, países como a Espanha, por exemplo, como a Inglaterra, também, né, começaram a expandir o universo das navegações e a chegar em outros países pelo mundo, né? Então a necessidade de conhecer o universo geográfico foi muito grande, né? Já no século XVIII, o horizonte geográfico expandiu-se muito. Por quê? Porque teve a necessidade de colonização de novas áreas, como por exemplo a Austrália, a Nova Zelândia, aquela região da Oceania, mais precisamente a Austrália, né? Na Ásia, o norte da Ásia, né, a Sibéria passou a ser habitada, passou a ser explorada. Então, a partir dessa época, a geografia passou a ser mais utilizada pelos grandes aventureiros. A geografia moderna começou a ser estudada no século XIX. Nasceu com dois pesquisadores, dois estudiosos, Humboldt e Ritter, ambos alemães. Eles criam leis e métodos, sistematizaram a geografia e a criaram como ciência, que passou a ser ensinada em universidades e escolas. Esses camaradas foram grandes precursores, grandes nomes, né? Uma teoria muito difundida durante esse período, durante o final do século XVIII, começo do século XIX, foi a teoria conhecida como determinismo geográfico. Essa teoria do determinismo geográfico foi proposta pela escola alemã e foi desenvolvida por um camarada chamado Friedrich Ratzel. Então, Ratzel era alemão, né? E essa teoria dele dizia o seguinte, que o homem era fruto do meio em que ele vive. Ou seja, dependendo do meio, ele era mais ou menos capaz, era mais ou menos desenvolvido, e ele era influenciado, né, por fatores físicos, como o clima, entre outros, né? Por exemplo, se ele vivia numa região de clima temperado, ele era
mais capaz, mais desenvolvido, na verdade. Essa teoria, esse conceito foi apropriado, as ideias desses conceitos foram inclusive apropriados por Hitler, né, Adolf Hitler, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Né? É claro que foi de uma maneira distorcida, mas o Hitler ele afirmava que a raça ariana, o branco puro, né, de acordo com os conceitos que ele utilizava, né, era melhor, era mais bem desenvolvido e era superior às demais raças. Bom, outra teoria que foi bastante difundida, né, foi a teoria do possibilismo geográfico da escola francesa, desenvolvida por Vital de Lablache. Nesse período, né, havia um dualismo. O que é dualismo? Né? Um conflito de ideias. Né? A escola francesa com a escola alemã. Tá? Então, o possibilismo ele veio contrapor as ideias da escola alemã. Né? Então, o possibilismo ele admite que o homem, como ser cultural e técnico, tem a possibilidade de modificar o espaço e o meio em que vive, segundo a sua capacidade científica e segundo a sua capacidade tecnológica. Né? Tipo assim, o homem ele era capaz de desenvolver as suas próprias aptidões desde que ele tivesse condições para tal. Já nessa época, tinha pessoas que moravam em regiões desérticas, na África, e conseguia se viver muito bem. Tinha pessoas que moravam em áreas congeladas e conseguia viver super bem. Né? Ok. Vamos falar agora sobre a geografia crítica ou marxista. Ela é bem mais recente, ela não é do século XIX, né? É agora, né, final da década de 70, começo da década de 80. E tem entre os seus principais teóricos o brasileiro Milton Santos. Ele fez severas críticas à geografia tradicional descritiva, aquela que tinha como base apenas a descrição dos locais, dos aspectos físicos. Tá? A geografia descritiva, em síntese, servia apenas para, como decoreba, né, com técnicas de memorização, para dissimular a realidade e esconder os fenômenos importantes, os fenômenos sociais que deveriam ser debatidos em sala de aula, não eram. Então, os pensadores dessa geografia marxista, essa geografia crítica, propunham uma maior intervenção, uma efetiva intervenção da geografia com a realidade social. Bom, vamos falar então dos princípios da geografia. Estou me alongando muito, né? Já foram 8 minutos, mas tudo bem, vai valer a pena, vamos chegar até o final. Tá? O primeiro princípio é o princípio da extensão e da localização. Todo fenômeno manifesta-se em uma porção variável do planeta. A manifestação de todo fenômeno é passível de ser delimitada. Essa é a grande questão da extensão e da localização. Esse princípio foi desenvolvido por Friedrich Ratzel entre 1844 e 1904, ou seja, entre o século XIX. O segundo é o princípio da atividade, ou seja, que toda a natureza está em constante movimento, em constante dinamismo. Aquela velha máxima, né, que uma pedra acaba chocando com a outra à medida que o mundo gira. Essa teoria foi desenvolvida por Jean Bougnès, também no século XIX. Outra teoria, outro princípio que foi bastante trabalhado, foi o da comparação ou da analogia, né, que pressupõe que a diversidade de lugares só pode ser apreendida com a contraposição das individualidades. Uma ideia proposta pelo alemão Karl Ritter, final do século XVIII, começo do século XIX. Então você só pode entender um fenômeno se você comparar ele com outro fenômeno. Né? Caiu inclusive uma questão dessa num determinado vestibular, falando sobre a questão do desabamento no morro no Rio de Janeiro. E fazia uma comparação com a subida das pessoas com a região que deveria ser preservada de morro, a retirada da cobertura vegetal, né? E a inserção de casas, de barracos, né? Que
veio uma chuva muito forte e não tinha nada para segurar, né? Quem também sustentou bastante esse princípio foi Paul Vital de la Blache, francês, né? Tem também o princípio da conexão. Todos os elementos da superfície terrestre e todos os lugares se relacionam. Jean Brunius também, né, fortalecendo o outro princípio dele. E para finalizar, o princípio da causalidade. Aquele que deve-se buscar causas e consequências de todos os fenômenos observados. Esse princípio foi proposto por Alexander von Humboldt, né, final do século XVIII, começo do século XIX. Procura uma causa para todos os fenômenos da natureza, para todos os fenômenos sociais. Todos os fenômenos humanos, todos os fenômenos culturais, políticos, econômicos, enfim. Tudo tem uma causa, tudo tem uma consequência. Tá? Bom, vamos falar sobre as teorias de origem da Terra. Pessoal, como eu já comentei com vocês, esse assunto é bastante polêmico, porque ele mexe muito com a questão da religiosidade de algumas pessoas. Tá bom? Então é importante a gente observar o seguinte: a ciência adota a teoria evolucionista, tá? A teoria do Big Bang, a teoria da grande explosão cósmica, é nelas que a gente se baseia. Mas é importante também vocês observarem que existem outras teorias, né? Por exemplo, o criacionismo cristão. Criacionismo cristão, Deus fez o mundo. Ok? Em 6 dias e no 7º descansou. Agora, nós temos também vários criacionismos religiosos pelo mundo e que deve ser levado em consideração como fonte cultural. Os povos nórdicos, por exemplo, eles acreditam em Odin, Thor, o deus do trovão, enfim, né? Os gregos é um povo politeísta, acredita em Zeus, Apolo, Ares, sei lá, aqueles deuses, né? Os romanos em Vulcano, Júpiter, Saturno, Mercúrio, enfim, nós temos uma forte tendência grego-romana em nossa literatura, em nossas leis, né? Dá para você observar pelo nosso espaço, né? Os nossos planetas todos têm nomes de deuses romanos, né? Os hinduístas, os budistas têm outros deuses diferentes de nós cristãos. Na verdade, cada um deles tem uma teoria criacionista. É por isso que a ciência adota a teoria evolucionista. E é por isso que é esse tipo de teoria que cai nos concursos e nos vestibulares. Ok? Então, a base dessa teoria, né, e que a gente estuda na geografia, está baseado na idade da Terra, aproximadamente 4,6 bilhões de anos, né, que a Terra ela se originou, a natureza se originou com base em um processo evolutivo, né, e pela convergência dos fenômenos, que é conhecido como acaso. Na geografia nós estudamos muito as épocas, as eras, né, ou também chamado de éon, era e período. Então, existe uma tabelinha, né, uma tabelinha que eu trabalho bastante em sala de aula. Então, essa tabelinha, né, nós vamos desde o pré-cambriano, que é o éon maior, né, e depois o segundo éon, que é o que nós iniciamos nele, que é o Fanerozoico, né, e tem as eras, né, a Paleozoica, a Mesozoica e a Cenozoica. Não precisa decorar, mas é importante que você entenda. Então, quanto maior a era, mais antiga. Ok? Essas eras passam por períodos. E é importante você entender que recursos como os combustíveis fósseis, né, como o petróleo, o carvão mineral, o mais puro de melhor qualidade, né, ele foi produzido a uma era geológica, né? No Paleozoico, por exemplo, os melhores petróleos, os melhores carvões minerais foram da Paleozoica, há cerca de 500 milhões de anos atrás. Nós, os seres humanos, estamos aqui há pouquíssimo tempo. Nós estamos num período quaternário da era Cenozoica. Então, o homem está no planeta, né, há cerca de aproximadamente 200 mil anos. Nós somos muito novos em relação ao tempo, na verdade, ao tempo geológico. Bem, amigos, é isso. Eu acabei me alongando um pouco demais. O vídeo era para ter 5 minutos, já
Já são 15, né? Vai ser 15 minutos. Mas é isso aí, o assunto é importante, não podia deixar passar. Tá bom? Fiquem com Deus, espero que vocês se deem bem na prova, espero que vocês tenham entendido bem o conteúdo. Ok? Até a próxima. Valeu!